Oi, gente! Então, bora aprender como fazer uma maquiagem artística, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz essa maquiagem do Coringa, ficou bem babado. E aí, é sempre importante a gente começar com uma marcação, tá? Então, aqui eu usei um lápis branco. E às vezes dá pra gente usar um lápis preto também, dependendo da cor que eu vou utilizar. Eu uso o lápis preto, que é quando a gente passa tinta em cima, ela não some. Às vezes o lápis branco, ele some, então depende muito da arte que você vai fazer, tá? Então, normalmente a maquiagem artística a gente faz todo o desenho, tá, minha gente? Então, você marca tudo ali, você desenha tudo, faz um rascunho, vamos dizer assim, da arte que você vai fazer. É meio complicadinho, né, minha gente? Porque maquiagem artística, quando a gente faz automaquiagem, minha gente, ai, a gente não tem muito jeito, né? Faz de um lado, faz do outro, com a minha torta. Mas a gente se vira, né? Tudo por amor, vamos dizer assim. E é sobre isso. No caso, e aí eu tô usando um post-it, tá? Porque eu quis experimentar esse, né, também. Porque normalmente eu sempre utilizo Clo em pastinha, aquele que vem em potinho, sabe? Que ele é mais denso. Ele acaba sendo... Eu já acostumei, né? Então, pra mim é mais fácil. Então, pra mim foi novidade estar usando esse Pan-Chic. E é isso. E aí, eu passei em todo o rosto, que o Coringa, né? Tem o rosto tudo... Eu vi que o Coringa, ele não... Eu sempre tiro uma referência de uma arte de maquiagem e uma arte real, né? Vamos dizer assim. E eu vi que ele não cobria a sobrancelha, ele só passava por cima a maquiagem. Então, por isso que dessa vez eu não cobri a sobrancelha. Mas, normalmente, algumas técnicas eu cubro a sobrancelha. E dá pra gente passar e não fica os pelos em alto relevo, sabe? É bem diferente. Em outro momento eu vou mostrar pra vocês. É uma técnica bem legal que a gente pode estar utilizando. Aí eu usei o pincel pra dar um acabamento, né? Pra esfumar nas extremidades, porque tem partes que eu não vou passar, justamente porque não há necessidade, né? Porque eu vou fazer a boca ali depois, tal. No nariz eu vou cobrir, vou pintar ainda, então não há necessidade. Todo produto cremoso que não seca, é importante a gente selar, tá? Então, eu nunca uso também um pincel de cerdas naturais. O pincel que eu uso pra selar as minhas maquiagens artísticas, ele é sintético, ele é um pincel bem vagabundinho, sabe? É um pincel bem aquele tipo de lojinha de R$1, sabe? Porque o Clo com pó, né? Produto líquido com pó, ele pode grudar nas suas cerdas, tá? Então, por isso que não é indicado sempre usar um pincelzinho mais vagabundinho assim. Mas para dar esse tipo de acabamento, por exemplo, aí já é ideal pincéis profissionais, tá? Esses pincéis é da Condor, tá? É um kit de pincel profissional e eles dão um ótimo acabamento, ajuda muito, né? Porque ele entrega produto. Porque mesmo que às vezes você usa um produto específico para maquiagem, o pincel, ele ajuda muito no acabamento. Então, esse tipo de pincel, eles são maravilhosos. Dessa linha, eu comprei a linha até que essa linha foi baratinha, mas tem uma linha que ele tem, minha gente, que, meu Deus, é super caro, mas vale muito a pena, porque o acabamento é incrível. Eu tenho um da outra linha, minha gente, que eu tenho até dó de usar, minha gente, tão caro que ele foi, sabe? As cerdas é tão perfeita, mas esse daqui, ele já me ajuda bastante. Então, como eu acabo fazendo mais vezes, né, tipo maquiagem artística, então eu acabo utilizando mais esses, né? E ele é um kitzinho que ele veio em vários formatos. E aqui eu já comecei a pintar os lábios, vamos dizer assim, da minha boca, né, da boca. E aí eu sempre deixo um espaçamento, vamos dizer assim, pra eu saber onde eu vou fazer a transição, né, da profundidade, porque vocês vão ver que depois a gente vai jogar um pouquinho de sombra. Ali eu tô fazendo a gengiva, né? Do meu monstrinho, do meu Coringa monstrinho. E aí, nesse momento, eu já fui pintando tudo, né? Toda a parte
de colorir, então eu fui pintando a língua, todo o paletó dele também, eu fui colorindo tudo, né? Ó, pra vocês verem, esses pincéis, ele deixa um acabamento bem lisinho, né? Ele não deixa aquele acabamento falhado, sabe? E por mais que às vezes a gente usa o produto certo, se o pincel ele não te entregar produto, ele fica mal acabado. Então esses pincéis são maravilhosos justamente por conta disso. Não, e aí depois eu fui vendo, né, que minha língua podia ter, sabe, ter ficado mais lisinha e tal, e aquela coisa. É aquilo que eu falo, minha gente, nossa, como artista vai vendo umas coisas, sabe? Depois que você faz a arte, você fala, olha, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, não sei o quê, mas enfim, é sobre isso. E aqui eu já comecei a fazer a parte do paletó dele, né, a blusa por baixo. Pra chegar nessa cor, eu fiz uma misturinha. Eu misturei um verde com azul, né, pra ficar um verde água. E aí eu fiz uma misturinha. Aqui a cor ficou perfeita, mas aí depois eu vi que eu coloquei muito branco pra trazer luminosidade, pra dar mais realismo. E aí ele apagou um pouquinho da minha cor. Mas a princípio eu tinha gostado muito do tom, ficou bem parecido. Esse tom aqui eu também fiz uma misturinha pra ficar bem parecida com o real, né, com o paletó dele real. E até ficou, mas aí, tipo, na foto eu achei que não ficou do tom que eu queria. Mas se vocês verem, a cor ficou bem parecida. E aí eu fiz uma misturinha do amarelo e joguei um tiquinho do vermelho, né, pra ficar um amarelo meio mostarda, né, uma coisa assim. E aí eu fiz uma misturinha lá. E aí eu fui pintando toda a parte, né, pra colorir, pra depois a gente começar a dar profundidade, trazer luminosidade, que é o que dá realismo na make, né. E eu pintei todo o paletó dele. Também eu quis trazer a cor bem mais próxima, né, do paletó dele real. E eu acho que ficou bem parecida essa tonalidade. Essa make, minha gente, eu comecei, era meio-dia, eu fui terminar às 5 horas. Até que eu tô começando a ficar rápida, sabe, minha gente? Porque antes eu demorava bem mais. E eu ainda demorei um pouquinho mais porque eu ainda utilizei esse pincel pequeno, sabe? Porque eu poderia ter pegado o outro aqui, minha gente, dá trabalho ficar lavando o pincel, né? E maquiagem artística não tem como lavar depois, né? Tipo, a cada uso eu tenho que lavar, porque senão ele vai ficando duro. E isso estraga as cerdas, então eu tenho maior cuidado com os meus pincéis. E eu sempre lavo a cada uso, né? Então eu evito o quanto máximo de pincel eu puder evitar, né? De quantidade eu evito, né? Justamente pra não ficar tendo trabalho de lavar tudo depois. E aí às vezes eu pego um lencinho, sabe? E aí eu vou tirando o excesso. Se é uma tinta guache, é difícil, não dá pra trabalhar com tinta guache nesse tipo de arte. Normalmente é essas tintas líquidas mesmo. E aí eu uso um lencinho pra tirar o excesso. E eu vou usando nessa maquiagem, eu acho que eu usei uns 4 pincéis só. E fora os de esfumar, né? Porque aí de esfumar tem que dar acabamento, tudo bonitinho, né? E aí o que eu fui fazendo, né, cobrindo a parte dos dentes, né, eu usei tinta líquida também. Normalmente quando eu uso uma cor assim mais branca, eu gosto de usar o Clow, porque o Clow, ele tipo dá o branco mesmo, sabe? E às vezes a tinta líquida, ela não fica tão branca quanto o Clow fica. Mas aí eu quis experimentar, né, e realmente o Clow é bem melhor, tá? Até mesmo porque o Clow, só que o Clow é como eu falei, tipo, todo produto a gente tem que selar. Então, se eu passasse ele, eu iria ter que selar. E aí, eu quis experimentar justamente pra poupar o meu trabalho, né? Mas eu vi que é bem melhor a gente trabalhar com Clow pra fazer alguns tipos de acabamento. E o branco com a tinta líquida, aí sim eu utilizaria pra fazer a parte de luminosidade, né?
E aqui eu comecei a dar profundidade, né, principalmente na boquinha, com um pincel mais preciso, né, principalmente para passar entre os dentes, que dá trabalho, minha gente, para fazer. Ainda eu coloquei uns dentes maiores, justamente porque eu pensei de colocar uns dentes fininhos, sabe, mas aí dá muito trabalho, um monte de dentinho. Aí eu falei, ah, não, fazer um maior mesmo, que aí poupa meu trabalho também. É mais fácil. E aí eu já pintei tudo, né? Já vim pintando toda essa parte interna da boquinha. Eu pensei de fazer uma goelinha ali, sabe? Mas eu falei, ai, não, deixa, depois eu faço e tal. Mas tá bom, já ficou bem legal. Gostei, achei que faltou algumas coisas, mas eu gostei bastante do resultado também. E aí eu colori toda essa parte. Eu me divirto, minha gente. O tempo passa que a gente nem vê também. E vai deixando uma perguntinha aqui, se você quiser saber de alguma coisa, algum produto, uma técnica específica. Eu sei que maquiagem artística é uma arte, mas é aquilo que eu falo, minha gente. Imagina, se eu fosse esperar uma cliente pra fazer uma arte dessa, né? É difícil. Então, a gente faz por amor mesmo, faz porque a gente gosta, né? E eu colei toda a parte de profundidade, né? Vocês veem que dá o efeito, né? De uma lingona. Esse momento, minha gente, é muito importante. O que eu faço? Eu, com uma esponjinha de queijinho, sabe? Eu venho trazendo luminosidade com Clone, tá? Eu gosto do Clone porque ele já dá esse acabamento mais esfumado, né? Vocês veem que ele já vai dando esfumado. Então, eu vou trazendo luminosidade em algumas áreas específicas, tá? Então, normalmente é onde a gente, vamos dizer assim, traz um alto relevo, né? Ali que eu passei muito branco, sabe? No verde eu deveria ter diminuído um pouquinho, porque ele acabou sumindo um pouco com o meu tom. E aí, ó, vocês veem que eu vou trazendo luminosidade em algumas áreas mais específicas, já justamente para dar realismo, né? Então, normalmente, na parte da maquiagem, eu sempre começo do claro para o escuro, tá? Então, é importante trazer a luz e depois a sombra. Normalmente, essa parte da luminosidade, essas áreas mais específicas, é mais aonde tem movimento, vamos dizer assim, né? Onde tem movimento, é ideal porque aí traz uma luminosidade. Olha só como já dá um efeito bem diferente, né? E aí já dá um efeito de realismo. Eu joguei um pouquinho na boca também, no lábio. E aqui é onde eu vou trazendo a sombra, né, minha gente? Então, ali naquelas marcações, eu vou passando sombra preta, realmente em pó, tá? Então, no pincel, eu passo por baixo, né, vamos dizer assim. Ali, e aí depois que eu vou contornar. Então, lembra que eu falei, primeiro luz e depois sombra, né? Então, a gente usa pincéis mais precisos, né? É muito importante. E aí, você saber aonde você tem que jogar a sombra, se é pra fora ou para dentro, né? Porque também jogar a sombra em qualquer lugar também não vai adiantar nada. Então, normalmente é sempre nas bordas, ou na borda pra dentro, ou na borda pra fora, né? Vamos dizer assim, que nem na blusa lá. Eu tive que colocar ela pra fora, né? Pra ela dar o efeito de que tá fechada. Então, se eu colocar em cima do botãozinho, não ia dar o efeito, né? Então, por isso tem que saber os lugares certos de você jogar a sombra e ir esfumando, né? Você vai esfumando em toda a arte para trazer esse efeito, né, de profundidade, para começar a dar realismo. E aí, aqui eu joguei um pouquinho do amarelo, né, para o dente não ficar muito branco. Que é um monstrinho também, ele não escova os dentes, né, minha gente? E aí, pra trazer mais realismo. No caso, eu joguei uma sombra branca, né, mas poderia ser uma tinta também. Eu achei mais fácil de jogar uma sombra. E eu fui passando com um pincelzinho mesmo. Pela estrada toda, eu vou bem sozinha. E é isso, minha gente. A gente vai passando em tudo. E aí, minha gente, é esse momento que a mágica começa a acontecer, né? A gente vai contornando
com a tinta líquida preta. Então, esse pincel aqui, ele é maravilhoso para dar esse tipo de acabamento. Ele é da mesma linha que eu utilizei da Condor, porque esse kit que eu comprei, ele vem 5 pincéis, né? Esse de precisão, chanfrado, maior e outros lá. E esse pincel é maravilhoso. Depois eu notei que eu acabei não contornando os dentes. Também é legal contornar os dentes, dá um efeito também mais real. E eu poderia ter dado um pouquinho mais de profundidade também, jogar um pouquinho mais de sombra. Eu também não dei na gengivinha ali, sabe? Poderia, porque na parte de baixo, depois vocês vão ver que eu joguei bastante preto. E você vai ver que vai dar mais profundidade. E aí eu acabei não jogando. Então, dá a diferença, né? O efeito da sombra que vai dar profundidade para dar realismo. E aí, minha gente, é nesse momento que a mágica vai acontecendo, tá vendo? E aí, a gente vai contornando toda a nossa arte. Eu também poderia ter feito uma linha um pouquinho menor. O que vocês acham? Eu não sei. É que a gente, é que nem eu falo, minha gente, a gente vai vendo... Nós como artistas, quando você terminar a arte, você vai vendo os defeitos, você fala, ai meu Deus, eu poderia ter feito outra coisa. Mas é sobre isso. Na próxima vai ficar melhor. E aí eu vou contornando todo o desenho. Ah, eu amo fazer essa parte, sabe? Que é a hora que você vai vendo o efeito, o negócio acontecer, aquela coisa, você fala, ai meu Deus, tá ficando lindo. Fica bem babado. E eu, gente, eu amo. Olha, gente, sério, eu já sofri demais. Esses pincéis, eles me ajudaram muito, sabe? Eu descobri esses pincéis assim, eu falo, meu Deus, porque eu não vi antes. Eles são maravilhosos. Já faz um tempinho já que eu comprei, mas quando eu iniciei, minha gente, eu não tinha conhecimento nenhum na maquiagem artística. Porque quando eu iniciei na maquiagem artística, eu não tinha feito nem curso, nem nada, sabe? Hoje eu já fiz algumas especializações na maquiagem artística, mas foi algo mais por cima, assim, sobre técnicas, né? A gente não aborda muito essas coisas de marca, essas coisas de pincéis, principalmente. Então, eu não tinha conhecimento. Aí, minha gente, você vai passando pela experiência, vai vendo, né? Então, hoje, pega essa dica aí, pega essa chave, porque, olha, minha gente, me ajudou muito. E olha só o efeito acontecendo, minha gente. Ai, amo, adoro. Adoro essa parte, sabe? Que a gente vê o negócio acontecer. Ai, que lindo! Vou contornando tudo, minha gente. Olha só que babado. Adoro, eu me amarro. Comenta aí, minha gente, porque dá trabalho pra fazer. Essa arte demorei 5 horas, né? Foi meio-dia, terminei 5 horas da tarde. Mas valeu a pena, minha gente. Achei que foi bem rapidinho, né? Tem umas que a gente demora mais. Eu contornei tudo, ali eu já tinha contornado os botãozinhos. E aí, minha gente, nesse momento eu passei a tinta branca líquida. Eu já fiz os detalhes da blusa ali, tá vendo? Pra agilizar um pouquinho. E aí eu vou trazendo essa parte de luminosidade mais nas bordas. Lembra que eu falei que parte de luz é mais aonde tem o efeito das bordas, né? A gente não pode passar em qualquer lugar, tá? Então não adianta nada você passar em toda a arte, né? Tem que ser alguns lugares específicos, tá? Então, normalmente é mais nessas áreas na bordas, assim, pra dar o efeito, né? E ali com branquinho a gente vai contornando, trazendo uns trenzinhos, né? Fazendo uns trenzinhos pra dar mais realismo. E aí o negócio vai acontecendo, minha gente, olha só. Eu adoro, eu me amarro. Aí eu vou vendo aonde é necessário fazer a parte de luminosidade. Aí aqui, minha gente, fui fazendo uma babinha, né? Aqui onde eu falei, eu devia ter colocado a baba perto da... Tá vendo que a gengiva embaixo ficou mais da hora, sabe? Mais real.
Gente, parece que é fácil fazer baba, mas não é não. Você perde a direção do trem, sabe? Aí eu, ai meu Deus, como que eu faço? Ele vai parecer real, eu não sei o quê. E você vai vendo um negócio, sei lá, minha gente. Mas no final deu certo, né? Pareceu umas babinhas assim, mas tá bom. Deu pra parecer que é uma babinha, né? Eu fui fazendo os trem, achei que não ia ficar bom, mas ficou bom. Mas tá bom, é sobre isso. Minha gente, essa hora foi sufoco, viu? Nossa, o trem não queria sair, ficava espirrando, o negócio ardia os olhos. Minha gente, foi sufoco, minha gente. Foi a parte mais difícil da maquiagem. Sinto lhe dizer pra vocês. Gente, o negócio tá tenso aqui fazer essa... Olha, bem que eu pensei, essa seria a pior parte. Tô quase tacando tinta aqui. Porque tá difícil. O negócio não quer ficar verde. Vou jogar mais pra frente, assim. Ver se vai agora. Tô espirrando a maquiagem. Ah, olha isso. Meu Deus, depois eu pinto. O negócio seca. Vou tentar colorir mais a raiz que as pontas. Quer colorir ainda? É tudo preto, né, gente? Como que colore? Assim. Uma manchadinha. Make. Que é isso? Falei que ia passar tinta? O negócio é... É, minha gente. Quem não tem, improvisa. É sobre isso. Pra tomar banho depois. Mas nós deixa verde. Depois eu passo na raiz do cabelo, senão eu vou manchar toda a maquiagem. Ou não vou passar, porque senão eu vou sujar toda a maquiagem. Vai borrar. Parecendo sei lá o que, né? A coringa do mal. Isso faz parte. Tinha que deixar o cabelo dele. Mas assim, né? Ele deixa mais pra trás. Essa parte pra trás. Tenta jogar pra trás. E, minha gente, é outro sufoco, né? Esse daqui foi um pouquinho mais fácil. Mas colocar a lente, minha mão grudou de cheio de algodão. E algodão nos olhos. Minha gente, ardeu o trem, viu? Colocar a lente não é fácil, minha gente. O negócio arde, não sei o que. E essas lentes brancas a gente não enxerga muito bem, né? Que é cheio de quadradinho. E é sobre isso. Mas faz parte, minha gente. Vamos lá pra terceira e última tentativa. Que agora o negócio deu certo, minha gente. E é isso. E olha só como ficou, minha gente. Babado.